com a iluminação aqui, acho que dá pra ter uma ideia, né? Vou tentar pintar bem parecido, mas o risco nunca fica igual, tá? Então vamos lá. Já tirei o risco, não sei se dá pra ver aqui direitinho, porque eu baixei a câmera, mas eu vou começar a pintar. Esse risco, ele tem muitas folhas, mas é umas folhas abstratas, elas é aquelas folhas como se tivesse uma folha bem distante, você vê só a nuance dela, né? Então eu não risquei, não. Eu deixei pra fazer também a olho nu, sem risco. Aí eu vou começar passando o clareador, o diluente de tinta. E vou começar pelas florzinhas, essas florzinhas aqui. Pra a gente começa a pintura. Da direita, da esquerda pra direita, se você for destro. E da direita pra esquerda, se você for canhoto. Por quê? Se você começar a pintar aqui e você for destro, aí você vai pôr na mão em cima da tinta pra chegar pra cá. Então você começa aqui, enquanto você está secando, você vai fazendo esse, pra chegar aqui no finalzinho. Primeiro que tá atrás, sempre as folhas. Mas como eu disse, as folhas aqui são umas folhas abstratas, então eu vou fazer umas duas folhinhas aqui, umas duas aqui, e as outras eu vou fazer no final da pintura. Elas são aquelas flores sem detalhe, mais apagadinha, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho da minha tela aqui, pra me enxergar melhor a qualidade da pintura. Então aqui, nós temos duas folhinhas aqui que eu não fiz, eu vou começar por elas. Eu vou pegar o pincel com clareador, eu falo clareador, mas é diluente de tinta, não é o clareador. Tem uma diferença entre eles. Aí eu venho aqui e umedeço o local pra quê? O pincel deslizar, pra tinta absorver melhor no tecido. Fiz de um lado, já fiz o formatinho da folha aqui. Esse pincel que eu tô usando aqui é o pincel mais grossinho. Na hora de colocar a tinta no tecido, eu vou pegar um pincel mais fino. A mesma coisa eu fiz do outro lado. Vou deixar esse pincel aqui guardando, que eu vou precisar dele daqui a pouco de novo. Vou pegar um pincel para começar já na pintura. Quando eu separei o pincel, realmente eu separo, mas dessa vez eu deixei sem separar. Agora eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar aqui. Achei. Um pincelzinho mais reto aqui. Esse aqui não tá legal, ele tá um pouco duro. Só um pouco de paciência, tá? Esse eu vou usar. Aqui. Esse aqui ele tá macio e ele é o pincel chanfrado. Vou usar essa tinta verde kiwi para começar. Eu vou vir com ela aqui. Passo um risquinho. De um lado. Do outro. Tem no formato de folha. Não tá dando pra ver, né? Também a mesma coisa. De um lado. Do outro. Desculpa o barulho, eu tô com a janela aberta. Eu tava escutando até agora o canto dos pássaros. Agora passando moto na rua, como eu moro numa esquina. Aí o barulho é insuportável. Mas eu vou fechar a janela para amenizar um tiquinho esse barulho. Verde oliva.
Vou limpar o pincel. Mergulhei ele no clareador de novo. Esse aqui é um botãozinho da florzinha azul, tipo um miosote. Uma florzinha do campo, azulzinha. Esse aqui é um botãozinho que está abrindo. Passo diluente de tinta. Não tem problema sair fora do riso. Vou usar a tinta branca. Por que da tinta branca? Porque a toalha é escura. Se eu passar o azul diretamente nela, ele não vai destacar. Porque realmente a florzinha é assim também. Ela é um branco azulado, com detalhes azuis, com sombras azuis. Azul turquesa. E azul caribe. Então, uma misturadinha das duas. Vem com azul caribe, fazendo essa sombra. Vem com azul turquesa. Vou espalhando pra cima assim. Desculpa ficar zoom na imagem aqui. Perdi ela, custei encontrar. Agora eu vou com mais um pouquinho de tinta branca para clarear aqui. Vou molhar meu pincel aqui no diluente de tinta, porque minha tinta tá um pouquinho dura também. Vou colocar no pote. Aí eu ponho um pouquinho de tinta na ponta do pincel. Tinta pra cima, vai de cá. Não tem tinta. Vem aqui no limite da folha e vou puxando pra baixo. Esticando a tinta assim. Mais um pouquinho de tinta. Para molhar no pincel. Passar aqui. Mesma coisa, tinta. Tinta na parte de cima do pincel. Outro de novo também esticando para baixo. Puxando a tinta. Eu poderia deixar nessa tonalidade, mas eu vou fazendo uns risquinhos
Vou misturar um pouquinho do azul turquesa com um pouquinho do azul caribe. Vou fazer uns risquinhos. Limpei o pincel e volto aqui misturando a branca, fazendo os risquinhos ao contrário, puxando do branco para o azul. Antes de feito puxando do azul para o branco, agora do branco para o azul. Vou vir com verde kiwi, um pouquinho diluente. Fazer o cabinho dessa flor. Vou usar também um pouquinho do verde grana. É escurecido aqui desse lado. Também eu passei um pouquinho de... Vocês estão vendo o tracinho aqui com o verde oliva. Agora eu vou fazer lixar com verde grama. Marcar bastante a divisão da folha. Como se fosse um lado com luz, outro lado com sombra. Um pouquinho de verde oliva. Pronto, essa folha não tem detalhe não, é só isso. Limpei o pincel. Diluente de tinta. Vou fazer uma florzinha pequena. Florzinha do campo azul. Umedeci ela com diluente. Venho com branco, formando cada pétala. Vou vir com azul. Eu não tô gostando desse azul, que é o turquesa. Eu vou guardar ele, eu vou usar só o mesmo, o azul caribe. Eu venho com azul. Puxando pra cima aqui um pouquinho, depois eu venho com o branco descendo também, igual eu fiz na outra.
meu pincel nessa posição aqui assim, vai ficar um traço fino. Vou deixar secar um pouquinho pra mim vir com o branco descendo. Aqui também depois eu vou passar um branco, que ele ficou meio... Como o fundo é escuro, então ele ficou um pouco transparente, até mostrando a cor de baixo. Aí eu vou vir com um branco mais... pra dar uma cobertura melhor, tá? Diluente. Eu vou preparar as 3 florzinhas, depois eu volto fazer o miolo. Branco. Essa pétala aqui, ela tá pegando a florzinha tá meio de lado. Essa aqui que é a parte da pétala que fica pra fora. A parte, assim, como ela estivesse fazendo uma copinha. Aqui vai ficar o meu olho. Depois que a gente fizer o miolinho, a gente torna a retocar aqui. Que o amarelo passa por cima, assim, então a gente dá uma consertadinha. Agora esse aqui já é o contrário. Aqui mais escuro, que é a parte. E ela vai subindo. Se a pintura for uma coisa grande, vocês não vão fazer isso que eu tô fazendo aqui, deixando pra ter acabamento depois, não. Porque senão seca. Aqui eu vou fazer essas 3 florzinhas porque é rápido. Aí eu volto. Aí ela vai a tinta vai estar num ponto bom de fazer retoque. Porque se fizer também retoque na tinta muito úmida, as cores misturam. Então é bom deixar a tinta daquela absorvida do tecido, para não misturar com a outra que vai vir. Aqui o pincel tava sujo de azul, mas como eu vou vir com um branquinho por cima, não tem problema. Agora se você fosse usar alguma outra coisa, por exemplo, se eu fosse fazer, quando eu for fazer essa flor aqui, que ela é mais ou menos desse tom aqui.
Aí eu não vou usar pincel sujo de azul, de jeito nenhum. De cor nenhuma. Não. Prontinho. Limpando o pincel aqui bem limpinho, lavei ele. Agora eu vou pintar um branco de novo. Coloquei uma quantidade boa de branco aqui no pincel. Bem aqui. Esse branco tá um pouquinho duro. Eu vou pegar um novo aqui. Vou guardar esse. Que não tá me ajudando muito, não. Eu guardo as tintas nessa posição. Aí quando vai abrir é bom dar essa batida, porque senão ela sai, escorre, pode sujar, aí suja a borda do pote. Depois desperdiça a tinta também. Ah, esse aqui tá ótimo, ó.
Essa pétala é o contrário, lembra que eu falei? Ela tá assim, pegando em cima do miolinho da planta, da florzinha. Aqui vai estar o miolinho. Ela tá vindo de cima dele. Põe pouquinho de tinta no pincel. É preferível você vincar várias vezes que coloca uma quantidade grande. Agora eu pego um pincelzinho menor, vou deixar esse aqui de lado. Vou usar esse menorzinho aqui. Antes de tudo, estamos esquecendo, vou dar uma umedecida aqui no meio, diluente. Amarelo ouro. Passei os 3 miolinhos de uma vez. E depois eu vou botar outra mão de amarelo ouro. Vocês percebem que eu não passei o branco aqui. Por quê? Como vai vir um marronzinho, depois vai vir uma luz branquinha, achei desnecessário passar ele para fazer a base, o fundo. Vou pegar um pouquinho de azul aqui, que essa pétala aqui ficou um pouquinho afastada. Eu vou pegar um pouquinho de azul, um pincel bem minúsculo para... O paninho de limpar caiu aqui. De limpar o pincel. Vou pegar outro. Tá tudo à mão, né? Porque... essa aqui, como já secou mais, eu vou vir nela primeiro. Esse pincel não tá bom pra esse, não. Esse aí.
que o amarelo vem em cima da borda da folha. Eu vou tirar o excesso dele aqui, depois eu vou passar um pouco de branco para definir de novo a pétala da flor. Então eu vou deixar assim, vou pintar essas duas folhinhas. Depois eu vou voltar aqui nessas. Como eu risco, faço meus riscos à mão livre, às vezes na hora de pintar eu vejo alguma coisinha, igual agora bem eu deixei a folha aqui que ficou um espaço. Eu trouxe a folha até aqui embaixo, que eu quero ela saindo debaixo da pétala da flor. Vou usar o verde grama. Essa folha aqui, ao contrário de cima, ela já vai ter detalhes. Não é uma folhinha abstrata, não. Pegando de fora para dentro na posição, até no meio. Colocando de fora para dentro até no meio. Vamos crescer um pouco aqui. Essa folha tá debaixo dessa pétala. Então a pétala tá dando uma sombra aqui na folha. Aqui também a folha fica debaixo da pétala, então a sombra continua aqui. Essa parte que tá pra cima aqui, nós vamos colocar uma luz lá depois. Eu vou pegar um tiquinho do verde kiwi, iluminado do lado de cá. Um pouco de branco, uma isca mesmo de branco. Mais uma sujeirinha de branco.
Fazer as nervuras da folha. E o pincel vem aqui dando uma esfumaçada nesse branquinho. Mesma coisa do lado de cá. A folha tá na sombra da pétala. A pétala tá dando sombra na folha. Então, vou pegar o verde de oliva, tirar o excesso aqui. Vamos aqui. Tirei tudo. Vamos aqui, tá dando uma sombra deste lado. Puxando em diagonal assim. Aqui no meio da folha. Vou radicar, já ia pegar um pouquinho de verde kiwi. Vamos dar uma iluminada na folha. Puxando em diagonal também, pro centro. Vou marcar um pouquinho aqui a nervura do centro da folha, com verde kiwi. Pincel bem limpinho. Pego uma isca de branco. Vamos voltar nessa aqui pra terminar o miolinho. Eu vou pegar o sépia aqui pra fazer os detalhes do miolinho. Mas antes eu vou passar um pouquinho de amarelinho no fundo de novo, que ele tá parecendo o fundo branco da toalha, né, goiaba, a tunda. Eu vou dar mais força. Peguei esse fininho aqui, vou colocar um pouquinho de sépia, bem pouquinho mesmo. A minha imagem fechou aqui do computador, deixa eu abrir. Aqui. Tinta pra cima. Nós vamos pegar a parte que não tem tinta, pôr pra dentro do miolinho da flor. A parte que tem tinta pra fora. E vamos dar batidinha aqui assim em volta, ó. Vou tornar todo o miolinho da flor. É só encostar e tirar, tá?
Fazer ele todos, depois a gente volta puxando. Fazendo depositando a tinta aqui, assim, uma quantidade maior de tinta, né? Que pega pouquinho, porque o pincel também é pequeno, né? Aqui a gente tem que tomar cuidado que a gente não vai passar desse lado aqui, que a pétala tá tampando a parte do miolo que seria marrom, que seria escuro. Vamos pegar daqui, ó. Vou limpar o pincel. Vou pegar o pincel fininho, assim, macio. Vou usar esse aqui, ó. Ele é macio. Vou dar uma puxadinha pra fora, assim, ó. Com a quininha do pincel, assim, não é assim, não. Pegar essa pontinha aqui. Vamos varrendo assim pra fora. Espalhadinho na tinta. Eu vou vir para o branco. Eu troco o pincel com muita frequência, mas é porque meus pincéis são um pouquinho duros. Aí eu vou procurar outro melhor. Dependendo da pintura, o pincel novo, a gente faz limpinho, com outro precisando de limpeza. A gente faz a pintura inteirinha com o pincel só. Aí aqui eu vou pôr uma luz branco. Pincel fininho aqui, ó. Tem um outro que eu gosto mais, mas não tô vendo ele aqui, ele é mais compridinho. Achei. Esse aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de sépia na pontinha do pincel. E vou fazer uns risquinhos assim, ó. Bastante carinho e paciência. Eu tava esquecendo. Aqui não. Agora eu vou vir de novo com aquele pincel que eu tava usando, o primeiro pincel que eu tava usando, este aqui. Ele tá um pouquinho sujo, vou lavar ele aqui pra tirar, deixar ele bem limpinho, que eu vou usar agora o branco. O outro paninho meu caiu aqui no chão, eu coloco o paninho no colo.
Aí caiu de novo. Deixa eu terminar em cima da mesa. Pegar um pouco de branco. E na primeira flor. Melhorando bem o contorno dela, tá vendo? Ela já tá quase seca. A pétala virada. Coçou no verde aqui. Deixa secar um pouquinho pra mim vir tirar essa manchinha verde que ficou, tá? Vamos começar essa aqui. Como esta é uma flor maior, não vou passar o diluente em todas as pétalas de uma vez, não. Vou passar de duas em duas, pra não dar tempo de secar, mas senão eu passo em todas. Quando eu chegar, começar a pintar, quando eu chegar na última, ela já secou. Então, eu vou passar de duas em duas. Diluente para pintar a toalha, é bom que ajuda no tecido, ajuda o pincel a deslizar, a tinta a penetrar. Ele é fundamental para pintura, mas para toalha mais ainda, porque a fibra da toalha é bem fechadinha. Aí, aqui essa pétala que nós vamos consertar ela. Passei duas pétalas.
Tá sujo diluente, não tem problema, vem com branco. Vou pegar aqui de fora pra dentro ou de dentro pra fora, tanto faz, tá? Que é bom você acompanhar o risco, já tá vendo o risco que nós fizemos a lápis, já vai ganhar na forma certinha da cor. Vou passar diluente mais duas. Na minha rua passa ônibus, é uma esquina. Aí, essa agonia. Agora tem barulho. O pincel tá sujo de tinta, né? Então por isso que vocês estão vendo esse marcando aqui o tecido, não tem problema, que a gente tá fazendo fundo. Tem situação que precisa lavar o pincel bem lavado, mas esse aqui eu nem lavei. Só peguei sujo de diluente, sujo de tinta e fui aplicando diluente. Aqui a que tá por cima é essa. Diluente. Eu vou passar mais branco, porque essa flor ela é praticamente branca com uma sombrinha rosada. Então, porque eu vou marcar ela bastante já. Já é pintura, não é mais fundo. Vou pegar um pincel macio para fazer uma pétala
mais uniforme. Esse aqui não tá legal, não. Vou experimentar esse aqui, ó. Ele é um pincel língua de gato. Vamos ver se dá certo. Muito legal. Eu tenho um pincel aqui que eu gosto muito dele, mas eu não tô vendo ele aqui. Acabei misturando os pincéis. Percebe como a flor já tomou forma. Até com a... Eu gosto desse pincel por isso. Ele deixa os riscos que eu preciso fazer na folha aqui. Pronto. Agora... eu vou tentar consertar essa pétala aqui que ficou com um pouquinho de tinta verde. A tinta se misturou, né? Vou tentar consertar. Pôr uma quantidade generosa de tinta aqui para cobrir. Eu vou fazer o miolinho aqui, depois eu vou vir fazendo os detalhes da folha, tá? Primeiro diluente. O amarelo. Eu vou dar uma pausa no vídeo, mas eu não vou mexer no risco. É porque ele tem que secar um pouquinho pra mim voltar no branco, porque ele tá muito úmido. Então eu vou dar uma pausa no vídeo, vou separar uns pincéis aqui que estão muito misturados. E já volto.